Quando a empresa começa a tomar uma proporção de crescimento, não dá mais para tudo depender única e exclusivamente de uma pessoa, principalmente do dono. A gente precisa formar pessoas que saibam tomar decisões, tanto em campo da área operacional, quanto internamente, do administrativo, do comercial. Esse líder, ele pode ser alguém que cresceu dentro da empresa, que foi se desenvolvendo, que subiu de cargo, ou dependendo da necessidade, você pode contratar uma pessoa de fora. O importante é que ambas saibam que existe um guia de decisões dentro da empresa. E isso acontece só quando a empresa tem uma cultura intencional, com valores claros, com uma visão definida de futuro. E é um jeito certo para fazer as coisas. Então, eu preciso desenvolver, eu como líder, como gestor, como dono da empresa, preciso desenvolver esses guias, esses documentos, esse código de cultura. Com isso, tomar decisões deixa de ser vou ver o que eu vou fazer, vou ver o que eu acho, e passa a ser uma escolha com base nesses princípios. O dono começa a delegar mais decisões e o líder começa a usar a cultura como um corrimão para ele ir se norteando. E para facilitar isso, eu separei 7 perguntas que qualquer gestor pode fazer antes de tomar uma decisão. Você pode até ter descrito essas perguntas, deixar com o seu líder e falar: dá uma lida antes da tomada de decisão. Isso vale para o gerente, vale para um supervisor ou para um técnico mais experiente. Então vem comigo. Meu nome é Bruno Fernandes e a primeira pergunta da reflexão para uma tomada de decisão é: qual o impacto dessa decisão? Antes de agir, pense, essa decisão ela pode gerar um retrabalho? Alguma reclamação do cliente? Pode gerar um prejuízo? Por exemplo, não tem um determinado produto e aí o colaborador ele fala: não, pode usar esse outro produto mesmo, seja mais barato ou mais simples, enfim. Isso pode gerar um controle menos eficaz para determinados tipos de serviço, inclusive depois gerar uma insatisfação do cliente, visitas extras. Então é legal pensar qual que é o impacto. Eu sei se realmente o que eu estou falando tem sentido? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Essa decisão compromete a performance da empresa? Se sim, precisa ter atenção. Por exemplo, eu vou dar folga para 2 técnicos ao mesmo tempo, porque eu não tenho um pré-agendamento, né, no dia na agenda, mas isso pode atrasar outros atendimentos emergenciais. Se eu dou folga para 2, a agenda ela encurta, se um cliente entra em contato, eu não consigo atender. Então, ela precisa entender, né, se isso vai comprometer a performance. Pergunta 3. Essa decisão fortalece ou enfraquece os valores da empresa? Se um supervisor vê um técnico fazer um serviço sem EPI, pensar, esse produto aqui é tranquilo, o serviço é rapidinho, e não chamar a atenção, isso pode ferir um valor de segurança na empresa. Por exemplo, aqui na nossa empresa a gente tem um valor que se chama integridade, que está ligado à integridade tanto dos técnicos quanto dos clientes, né? Isso abre uma brecha para acidentes e outros riscos atrelados à imagem da empresa também. A pergunta número 4 é: e se você fosse dono, tomaria essa mesma decisão? Essa pergunta ajuda a sair da zona de conforto e assumir uma responsabilidade. Por exemplo, eu estou com uma alta demanda e aí aparece um cliente grande e aí a pessoa que está ali no comercial fala assim: eu vou passar a precificação para esse cliente sem mandar uma vistoria porque está corrido.
Será que se fosse dono mesmo, um cliente de potencial, simplesmente passaria o valor e mandaria uma proposta? Ou daria um jeito de atender? Pergunta número 5. E se todos da empresa fizessem isso? Né? Por exemplo, se o colaborador, um técnico, decide não preencher uma OS, um supervisor, um gerente, não cobra, né? Será que se todos os técnicos não preenchessem, ficaria legal para a empresa? Então, eu posso deixar passar batido ou isso tem que ser ajustado? Né? Então, não é porque um técnico às vezes tem uma afinidade ou porque não deu tempo, a gente acaba perdendo rastreabilidade, histórico, indicadores. Depois o cliente ele entra em contato e a gente não sabe dar um retorno para ele, né? Não sabe o que aconteceu. Pergunta número 6. Essa decisão que esse líder está tomando nos aproxima ou nos afasta do nosso objetivo? Por exemplo, se ele deixa de montar treinamentos técnicos, acha que o técnico já está bom, que eles já entendem mais ou menos sobre o serviço, que já dá para fazer dessa forma. Pode até aliviar um esforço hoje, mas afasta um valor de excelência que a empresa quer entregar para os clientes. E por último, e não menos importante, pergunta 7, reflexão 7. Essa decisão impacta positiva ou negativamente para o cliente? Por exemplo, alguém da área comercial, um líder comercial, promete um horário e sabe que não tem agenda para cumprir, mas ele quer garantir a venda. E depois, aquele cliente, ele vai se frustrar, vai ficar insatisfeito, a gente pode perder a credibilidade, inclusive o cliente. Anotou aí essas 7 perguntas? Quando o líder aprende a fazer essas perguntas ou a repassar para a sua equipe, refletir, né, raciocinar sobre as perguntas, respondendo sobre o que ele está fazendo, ele começa a tomar decisões como dono. Isso pode mudar o jogo, porque delegar não é abandonar, é empoderar a pessoa utilizando critérios. E quando a gente tem uma cultura forte, as decisões certas vão se tornando um padrão, mesmo sem que o dono esteja por perto. Esse é o caminho para a gente ter uma empresa no controle. Legal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!